Quando eu comecei a me interessar por milícia, no intervalo do Tropa de Elite 1 para o 2, eu tive a honra de conhecer o delegado Cláudio Ferraz, da DRACO, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que era muito amigo do Freixo também. O Freixo conversava muito com ele em função das CPI das milícias. E os homicídios que a DRACO investigava eram de moradores das favelas do Rio que resolveram comprar bujão de gás mais barato do que o oferecido pela milícia. O cara chegava na favela e o miliciano falava: onde que você comprou esse bujão de gás aí? Ah, comprei lá embaixo. Só pode comprar comigo. E o morador dizia não. Ele morria em 5, 6 dias. Como é que alguém pode gostar disso? Qual é o louco que pode gostar desse modelo? E tem gente que gosta. Tem gente que fala que é uma coisa boa. O César Maia disse que são as Autodefesas Unidas do Rio de Janeiro, né? Bom, isso parece que, quando ele fala uma parada dessa, eu entendo o seguinte: perdi o controle. Perdi o controle. Inclusive, o Rio tá meio fora de controle, né? Bastante fora de controle. Rapaz, eu gosto de dizer que Rio de Janeiro é Gotham City. Eu assisti o último filme do Batman, eu vi aquela reunião no prostíbulo do Coringa, sei lá, com charada, com promotor, com delegado, comissário. Qual é o estado do mundo onde nós tivemos 5 governadores presos, sabe? O Rio, parece que Peru também é assim. O Peru, nós tivemos 5 ex-presidentes presos no Peru, né? Recentemente teve um golpe no Peru, afastamento do presidente do Padilha. O Alan Garcia, que é o ex-presidente, se matou também, que estava sendo investigado e ia ser preso. Mas Peru, nós tivemos 5 ex-presidentes presos e Rio de Janeiro nós tivemos 5 governadores presos, né? Agora tivemos o governador solto, o Sérgio Cabral, né? 400 anos de cadeia. Interessante isso, né? E aí uma coisa interessante, todo mundo sabe aqui, irmão, as pessoas que me conhecem sabem que eu votei em Bolsonaro. Mas uma coisa interessante para a gente apurar aqui. O Bolsonaro prometeu um ministro do STF terrivelmente evangélico, o André Mendonça, né? E o ministro do STF terrivelmente evangélico foi o que soltou o Sérgio Cabral. Muito interessante, né? Terrivelmente equivocado, né? Terrivelmente igual a todos os outros ministros do STF. O eleitor do Bolsonaro que invadiu o Congresso Nacional não presta atenção nisso, né, cara? Isso chama atenção. É mais do mesmo, é mais do mesmo, é mais do mesmo. Porque, assim, eu não confio em políticos em geral, sabe? Porque acontece isso. Sim. Toda hora. Não tem, eu não fico... O que me surpreende é as pessoas ficarem surpreendidas quando alguma coisa assim acontece. Porque isso é esperado, de certa forma. Mas eu não esperava do André Mendonça isso não, cara. Foi uma dor, foi uma porrada no coração. Pô, o Cabral foi condenado a 400 anos de cadeia mesmo. Roubou muito, 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 muito. Como é que alguém pode soltar esse cara, meu irmão? O que eu vou falar pro bandido do ônibus, pro cara que furta na rua? Olha, o Cabral tá solto, roubou milhões, mas eu vou te prender, tá? Porque tu roubou um celular e tal. O que eu vou falar? É a sensação de que o Brasil realmente tá sem direção. Aí... Não, mas ele tem que ficar preso na casa dele, pô, que é lá em Copacabana, lá grande pra caralho. É verdade. Porra, é verdade. Aí é maneiro, né? É verdade. E usufruindo das paradas lá. Exato. Isso é muito estranho mesmo. Mas assim, o Rio de Janeiro tem jeito, cara? Cara, eu falei de 5 governadores presos, né? Possivelmente a gente... vou torcer que não, tá? Mas possivelmente a gente vai ter mais um governador preso no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, né? O Cláudio Castro foi delatado, teve delação, 3 delações contra o Cláudio Castro, né? Tô sabendo. Acusado de receber 100 mil reais de uma mochila, né? Aparece inclusive o vídeo, ele saindo, descendo a escada com a mochila cheia, tá? Governador do estado, né? E o Cláudio foi reeleito pela população do Rio de Janeiro. Olha que interessante. O eleitor do Bolsonaro, que odeia o Lula porque o Lula é corrupto, aceita votar no Cláudio Castro, tá? Que foi delatado 3 vezes, que saiu com uma mochila nas costas cheia, né? É muito esquisito isso, né, cara? Eu mandei o Freixo estaria aqui hoje, né? E pouca gente sabe, apesar de votar em Bolsonaro e o Freixo votar no Lula, eu sou amigo do Freixo e vou continuar amigo dele, porque eu gosto dele e respeito ele. Tá? Não concordo com as posições dele, mas gosto e respeito. E o Freixo estaria aqui hoje. Eu mandei um zap pro Freixo no segundo turno. Eu falei: Freixo, eu fui de Partido Novo, mas se você for pro segundo turno, eu vou contigo, né? Porque eu jamais votaria num governador
que foi delatado 3 vezes e que está respondendo está sendo investigado por corrupção. Eu jamais votaria no governador desse. Então eu vou afastar a minha ideologia de ser de direita e vou procurar um candidato que eticamente eu concorde mais. Então, se tivesse segundo turno no Rio de Janeiro e o Freixo fosse para o segundo turno com o Cláudio, apesar de ser eleitor do Bolsonaro, eu iria de Freixo. Mas agora também, se ele estivesse aqui hoje, eu ia perguntar para ele. Eu estou bem triste, magoado, decepcionado, que o Freixo, não sei se você sabe, ele vai para a Embratur, né? Ele participou do gabinete de transição na pasta de turismo e ele vai ser presidente da Embratur, que é a empresa brasileira que promove o turismo no mundo. É a mesma empresa que na década de 80 espalhou vários cartazes de mulatas de bunda de fora e promoveu o turismo sexual no Rio de Janeiro, sabe? O Brasil virou o paraíso do turismo sexual graças à Embratur. O Freixo vai assumir essa empresa e a ministra do turismo é a Daniele Vaguinho. Tá? A Daniele Vaguinho é a esposa do prefeito de Belfor Roxo, que foi apoiado por o maior miliciano do Rio de Janeiro, que matou mais de 100 pessoas, que é o Jura, que inclusive recebeu um emprego na prefeitura de Belfor Roxo. Olha que interessante. Então o Freixo, a maior voz do Brasil no combate às milícias, vai ser subordinado a uma ministra do Lula, tá? Que tem relações esquisitas com milicianos, né? Olha que coisa doida. Na verdade, não é tudo igual, o Igor? Será que não é todo mundo igual nessa porra? Cara, eu tenho esse medo, mas eu tenho esse medo real de ser todo mundo igual nessa porra. O Freixo viria aqui hoje, ia ser um debate legal, não ia ter porrada, porque eu respeito muito ele me respeita muito. Ele escuta muito, você já conversou com ele, ele tem essa capacidade de ouvir. Mas, porra, eu gostaria de ouvir dele. Por que você foi trabalhar na Embratur, subordinada a uma ministra que é ligada à milícia, porra? Ah, mas não está aprovado. Porrada de investigação. O Jura foi trabalhar na prefeitura de Belfor Roxo. Que coisa esquisita mesmo. Aliás, ministra essa é indicado pelo Bivar, Luciano Bivar, né? Que indicou 3 ministros, né? Para quem está nos ouvindo, o Luciano Bivar foi o cara que lançou o Bolsonaro. Olha, tudo igual, cara. Parece que todos eles são amigos. Sabe? Pois é. Parece que todos eu eles acho são que amigos. são.